Paz em Cristo, amada igreja. Vamos nos ajeitar, se sentar para adorar o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 24. Salmos, capítulo 24. Versículo 1. Salmo 24, 1. Sabemos que Deus, Ele tem domínio sobre toda a sua criação, sobre toda a sua criatura. E nós estamos aqui nesse domingo para render gratidão e graça a Ele. No versículo 1 do capítulo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam, porque Ele o fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estes receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Então, Davi, ele estava querendo saber quem realmente ia subir no monte do Senhor. Os limpos de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, não entrega a vaidade, e tem sempre sua mente voltada ao Senhor. Eles receberão do Senhor a salvação. Cada um de nós que estamos aqui, nós já subimos o monte que lá está a nossa salvação. Quando o nosso Senhor, Ele começou a carregar a sua cruz, Ele foi espetáculo para todo mundo, até para aqueles que iam nascer, para cada um de nós. E Ele subiu aquele monte, era o único que podia subir aquele monte de coração puro, que não entregou a sua alma à falsidade, mas foi fiel e puro em todos os seus caminhos. E lá ele entrou diante do Senhor e rasgou a sua vida para cada um de nós. Passou pureza. Era o único que tinha a capacidade de tirar do Senhor Deus os pergaminhos, porque no céu, nem debaixo do céu foi achado ninguém digno de abrir os selos. Mas Jesus foi esse que subiu no Santo dos Santos para ser sacerdote para nós, para todos sempre. É esse que nós vamos exaltar, é esse que nós vamos adorar. Por isso que ele diz no versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, aquele que nele habita. Precisamos estar em Cristo, precisamos habitar nele para ter a profunda salvação. E ele diz mais: por quê? Porque ele fundou sobre os mares
e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Jesus foi esse que subiu ao Senhor. Aquele que é limpo de coração e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura dolosamente. Hoje nós temos a capacidade de entrar diante do nosso Senhor com coração puro, com coração entregue a Ele, porque nós se entregamos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar esse Deus. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia! Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia! Bom. Tu não habitas em tendas, nem em tempo feito por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua glória está revelada em nós, expressamos seu amor incomparável. Senhor, tu és, minha alma está apegada a ti. Senhor, incomparável és, minha alma está apegada a ti. Senhor, incomparável és. O interessante é que aqui tinha um bocado de inários, tinha 15 inários, só tem 2. Aí fica ruim para vocês me acompanharem. Há momento que nas vidas pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momento que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus.
cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vamos sentar. Sei que vocês pegaram uma fila enorme hoje, mas estão aqui, né, na batalha do Senhor. Esse é o momento que nós vamos cear. E eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Efésios. Capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vocês estão sabendo que vocês estão se espalhando hoje. Hoje é o segundo domingo que começou o culto lá na casa de telha, né? O nome é esquisito, mas começou a Igreja de Cristo lá, né? Domingo retrasado. Teve um domingo que teve um culto lá, e depois vocês foram lá para o centro, né, da cidade. Então teve esse culto domingo agora. Foi o primeiro meu culto lá, adorando com Osíris, a esposa, o irmão Rivelino. Nós estivemos lá, o culto foi pela manhã, às 9 horas da manhã. Então, interessante. Então aqui, eu creio que vai ter essa carência, né, de pessoas aqui levando uma adoração, né, para os irmãos exaltar o nome do Senhor. Então, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia aqui, não vá, né, pensar assim que tem poucos irmãos, não posso trazer um alimento sólido para vocês, mas graças a Deus nos tem dado essa capacidade que vem lá do alto, nos compartilhar o pouco que a gente sabe com vocês. Abra sua Bíblia em capítulo 2 de Efésios. É o momento da ceia. Eu quero que cada um de nós se lembre como você era antes de conhecer Jesus. Pense no que você fazia antes de conhecer Jesus. Porque a palavra de Deus, ela estava levando os irmãos de Efésios a pensar o que eles eram, a vida que eles tinham. E agora eles tinham paz com Deus. Agora eles tinham a capacidade de ter uma comunhão espiritual com Deus. E aqui nesse capítulo 2, Paulo era prisioneiro em Roma, mas segundo ele era prisioneiro de Cristo Jesus por causa da palavra. E aqui no capítulo 2 ele diz o seguinte: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andar, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, né, outrora, andando no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus é que riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos, nas nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente por Cristo. Pela graça, sois salvos. Esse é o momento que cada um de nós vamos participar. É o momento daquela pessoa que estava morta nos delitos e pecados, mas é aquele momento daquela pessoa que foi vivificada, né, por Cristo Jesus, que tomou sobre si, né, que tomou sobre si os nossos pecados. Então, Paulo ele estava fazendo
fazendo essa demonstração, escrevendo isso aqui, dizendo: irmão, vocês não estão entendendo o que vocês viviam, como vocês viviam. Cada um de vocês estava separado de Deus, mortos espiritualmente, filho da ira de Deus. Não volte mais para os caminhos errados. Tem que viver na santa paz de Deus. Ao que ele vai falar no capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo seu sangue, o sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, ao qual ambos povos fez um, derribando a parede da separação. E a parede da separação, aqui ele estava falando entre gentios e judeus, mas existia uma parede da separação entre Deus e o homem. E aqui ele mostra que através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, ele trouxe o quê? União e paz para cada um de nós. Então, se eu não estou realmente unido com Ele, né, eu não posso participar desse momento. Mas se eu quero ficar unido com Ele, eu tenho que participar desse momento, sabendo que eu estou fazendo essa aliança, sabendo que agora em diante minha vida tem que ser entregue a Ele, sabendo que no próximo primeiro dia da semana eu tenho que vir aqui de novo fazer memória dele. Eu tenho que se lembrar do estado espiritual que eu estava. Eu tenho que ver o estado espiritual que eu estava, que a grande bondade, o grande amor que Ele fez por mim. E aí, comer. E aí, beber. Esse é o chamamento. Se olhe como você está vivendo. Pense nos pecados que você cometeu durante a semana. Analise e diz: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou débil. Mas eu estou aqui mostrando para o Senhor que estou querendo fazer uma aliança, estou querendo andar nos teus caminhos. Me ajuda. E como? Nunca deixe de participar desse momento. Esse momento é um momento único. É um momento que, através da carne, eu vou ter vida. E através do sangue, eu vou ter vida. Abra comigo em João. Evangelho de João, capítulo 6. Se eu não tenho essa união com Ele, diz assim, versículo 48, capítulo 6, 48, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Os irmãos do passado se alimentaram do maná que desceu do céu. Jesus está dizendo que Ele é o verdadeiro maná que dá vida a cada um de nós. Olha aí, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Ele deu a sua própria carne pelo mundo.
Quem come desse pão não morre, vai viver para sempre. E disse mais no 52, e disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? E Jesus lhe disse: na verdade, te digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Irmão, esse momento é um momento especial, é um momento alto da igreja, é um momento que o corpo de Cristo está tendo comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo que está dentro de nós. Você entende que você é um tabernáculo de Deus, onde Deus mora e habita, e Ele faz as coisas através do seu corpo. É por isso que nós não podemos comer esse pão, esse sangue indignamente. De qualquer jeito, comeu e vai para o mundo andando do jeito que o mundo anda. Não. Se comer assim é comer para condenação. Mas se comer com pensamento de viver em Cristo, amém, você vai viver eternamente. Em diante, versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Promessa do Salvador. Por que ele estabeleceu esse momento? Porque é um momento que eu tenho memória, o que eu era, o que Ele fez e o que eu sou agora diante dele. Versículo 56, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha aí, o que Deus Ele quer fazer. Se você for participante comigo, eu serei participante com você. É isso, irmão. Esse é o ponto de comunhão. E as pessoas deixam esse ponto de comunhão por qualquer coisa corriqueira dessa vida. 57. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Isso é glória, irmão. Se alimentar. Essa é a mesa do Senhor. Esse é o banquete do Senhor. Esse é o momento que você vai se alimentar do puro pão espiritual que desceu do céu. Beber o sangue de Cristo que acompanhava o povo do Egito. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Chamar o irmão aqui que vai entregar esses elementos que simbolizam o sangue, que simboliza o corpo de Cristo. Pai amado, Pai santo, Pai querido, graças te damos, Pai, por chegar até aqui e ter essa paz contigo. Sabemos que nós éramos teus inimigos, mas tu compraste através desse sangue e através do teu corpo, para a gente ser, Pai, não só pessoas que saíram do pecado, mas ser aqueles que são teus seguidores, que te amam verdadeiramente. Em nome de Jesus, abençoa esse pão que simboliza teu corpo,
pregado naquela cruz por cada um de nós. Em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, quem se alimenta desse pão viverá eternamente. Amém e amém. Pois muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, dos seus discípulos murmuravam a respeito disso, e isto se escandalizaram. Quem seria, pois, disse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? E o Espírito que vos vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que vos discerne são Espírito e vida. Pai amado, abençoe esse suco, que simboliza também teu sangue derramado naquela cruz, em favor não só de mim, nem só da tua igreja, mas pelo mundo inteiro. Abençoe, Senhor. Amém e amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Só a igreja. Você acredita que um dia você vai chegar diante de Deus? Amém. De se pensar, né, irmão?
é de se pensar. Daqui a 100 anos, daqui a 100 segundos, já pensou nisso? Daqui a 100 anos ou daqui a 100 segundos, comparecer perante o tribunal de Cristo. Como diz esse canto, nossa vida está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz uma passagem em Romanos, nada poderá nos tirar da salvação. Nada. Nem doença, nem nada deste mundo. Nem anjo, nem nudez, nem fome, nem escassez. Só quem pode tirar você da face de Deus, que não tira, mas tira do meu corpo, é você mesmo. Pense. Há 100 segundos ou há 100 anos vamos comparecer. Vamos viver uma vida segura diante do nosso Deus. Uma vida plena. É Ele que vai nos resgatar. Amém? Vamos chegar ao momento da nossa oferta. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16. Por que a igreja de Cristo ela não pede dinheiro todo dia? Porque na Bíblia está escrito, a Bíblia diz, só no primeiro dia da semana. Ora, quanto à coleta que fazeis para os santos, fazeis também, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vós põe parte o que puder ajudar, conforme a prosperidade, para que se não faça coleta quando não faça coleta de qualquer jeito. Mas ele deu um dia especificado. Guarde de casa, ajunte para ser entregue no primeiro dia da semana. Então a igreja tem essa ordenança de oferecer a Deus aquilo que você ganhou durante o mês, durante a semana ou durante o dia. Mas tem que ser ofertado no primeiro dia. A igreja de Cristo ela não pede dinheiro. Se tivesse aqui a reunião a semana todinha, a gente pediria dinheiro só no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Então, esteja ciente disso. Se você sair daqui e se congregar em outro canto e começar a pedir dinheiro, você está compartilhando nas obras das trevas. Se você estiver indo para outro local. Então, vamos ficar de pé e vamos trazer as nossas dávidas aos Deus. Pai amado, Pai santo, abençoa, meu Deus, a cada um de nós. Como o Senhor tem nos abençoado, como diz Efésios, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, essas ofertas que vai ser colocada aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Amém e amém. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular, no mundo criador. Ele já nos preparou mansões celestiais, falamos de Cristo, mais e mais e mais e mais. Pode sentar, irmãos.
Que a paz do Senhor possa cada dia. Amém?